dogs. Dogs. Vai lá, Luciano, desculpa aí. Excelente. Vamos lá. Boa tarde a todos mais uma vez. Estamos aqui no Edox Não Para, falando de uma funcionalidade muito útil, que é o organizador de processos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Lorenzini, eu sou analista de tecnologia da informação aqui no Prodeste, no governo do estado, e atualmente eu sou o coordenador do time que desenvolve o Edox. Então, nós estamos com uma equipe já de quase 8 desenvolvedores, tentando e conseguindo manter o Edox rodando rápido, rodando bem, com segurança e expandindo e trazendo novidades. Nós vamos falar hoje do organizador de processos e das associações de processo. Na primeira parte dessa apresentação, eu vou falar de alguns conceitos, o que ele é, o que ele faz, algumas coisas de permissão, para a gente poder ter um pequeno arcabouço teórico, e depois eu trouxe 4 casos de uso, 4 exemplos de uso para a gente ir fazendo as atividades, as associações, construindo algumas coisas e mostrando exemplos mais concretos para vocês. Todas as coisas que eu for falando aqui no começo, a gente vai reforçar ao longo dos exemplos para ficar bem fixo na nossa cabeça. Perfeito? Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de associação entre processos. Por que esse conceito é interessante? Por muitas vezes, nós precisamos que certos processos a gente tenha uma forma fácil de visualizá-los, por N motivos diferentes. Daí o nome organizador de processos. O exemplo que vocês estão vendo aqui na minha tela, esse grande, da Contrato 03, limpe bem, é um exemplo clássico de uma necessidade que é comum no governo do estado e imagino que dos municípios também, de que quando você faz uma contratação é comum você fazer um processo da contratação em si, da licitação e tudo mais, e depois que está tudo licitado, já o serviço está sendo prestado, começa-se a cada mês se fazer uma autuação de um processo para tratar do pagamento daquele mês. Então você tem essa dinâmica que é muito conhecida como processo mãe e processos filhos. No final, todos eles são referentes ao contrato, seja na fase de licitação, seja na fase de pagamento. Você, de alguma forma, a parte financeira, de licitações e contratos, dos órgãos, das secretarias, precisam ter esses processos de uma forma fácil, de uma forma interessante, com uma associação, com um link, para que você consiga achá-los de forma fácil e saber que um tem referência com o outro. Daí que vem a ideia de associação de processos. Se vocês verem, se vocês virem aqui, esses 5 processos que estão na tela, eles são referentes a este contrato de serviço de limpeza. Esse primeiro é o da contratação em si, aí você tem o processo de julho, o de agosto, o de setembro e o de outubro. Então perceba que é o nosso primeiro quadradinho aqui, uma associação entre processos é um agrupamento de processos que tem um assunto em comum, por exemplo, aqui o contrato que eu falei, e o objetivo da associação, desse link, é organização e acompanhamento de processos administrativos. Setores que lidam com muitos processos todo dia é uma ferramenta para você conseguir organizar e acompanhar o que está acontecendo. E o legal é que você pode fazer essa associação para qualquer processo, de qualquer secretaria, qualquer autarquia. Você não precisa ter a custódia. O processo não precisa estar com você ou com o seu setor, não precisa nem estar no órgão para você conseguir fazer essa associação entre eles. Legal? Muito bem. A associação de processos você consegue fazer pelo nosso organizador de processos lá na tela inicial do eDocs.
E é interessante que quando você vai fazer essa associação, quando você vai organizar esses processos, você sempre faz isso na visão de um local, seja um setor, uma unidade, né, uma gerência, uma assessoria, ou seja, na visão de um grupo de trabalho ou de uma comissão. Então, você vai sempre fazer essas associações na visão de uma gerência, de um setor, de uma unidade ou de um grupo ou comissão. Perfeito? Quem é que pode visualizar de forma rápida o organizador? Quem for membro de uma. Se o organizador estiver numa visão de grupo ou de comissão, todos os membros daquele grupo conseguem entrar no organizador pelo grupo e visualizar todas as associações. Já na unidade, todo mundo que está lotado naquela unidade tem acesso ao organizador do setor. Legal? Agora, para fazer o cadastro, para fazer as associações em si, tem um pouquinho a mais de segurança. No caso de grupos e comissões, todo mundo que é membro de uma comissão consegue criar novas associações, alterar, categorizar, sem problemas. Agora, numa unidade, todo mundo consegue ver, mas quem consegue criar uma, alterar, trocar de categoria é o chefe do setor, na mesma pegada de uma caixa de entrada, né? Quem ele delegar o acesso, a delegação de acesso, ou quem tiver alguma permissão lá no acesso cidadão admin. Ou seja, talvez certas pessoas não consigam criar novos, mas para consultar, para achar os processos, para achar contratos, qualquer pessoa do setor ou do grupo vai conseguir acessar e fazer as consultas, ok? À medida que você vai tendo muitos e muitos contratos ou associações, vai ficando um volume muito grande, você tem a opção de criar algumas categorias de até 3 níveis para que vocês possam fazer uma organização mais inteligente, dado um volume que cresça, né? Seja por local, seja por assunto, seja por situação, um fluxo de trabalho. A categorização é livre e toda vez que você entra, você vai ver uma quantidade de associações por categoria, ou se não tiver categoria nenhuma, vai estar visto aqui em cima. E a associação entre esses processos, além dessa visão do organizador, ela também é visível pelo processo em si, por qualquer pessoa, é uma informação pública. Então, quando você entra em um processo, que você tem essa parte aqui de interessados e tudo mais, se houver associação, vai aparecer aqui, ó, uma associação de processo. Este processo do contrato está em uma associação. Ao você entrar aqui, você vê que ele mostra para você qual que é a associação em si, no caso o contrato, onde que foi feita essa ligação, né, que foi na gerência de contratos aqui, e ele mostra que ele mais 4, né, 5 ao total, tem uma ligação, tem uma associação, tem algo em comum. Então, a visão do organizador é mais prática para quem está trabalhando no setor ou no grupo, mas essa informação, por si só, ela é visível para qualquer pessoa, incluindo o cidadão. Uma vez logado, qualquer pessoa consegue, de forma rápida, navegar por aqui e achar esses processos correlatos. Legal? E uma última coisa importante, antes da gente começar a fazer exercícios e demonstrar, é que uma associação de processos não é uma juntada, não é uma pensação. Não existe a pensação de processos no eDocs. Perfeito? O que a associação é uma referência, é um link entre estes processos para que a gente ache-os de forma mais fácil e organizada, né? Porém, cada processo é independente um do outro, eles tramitam de forma independente, podem estar em setores ou órgãos diferentes sem problema,
Então, como não é uma juntada, não é possível você despachá-los em conjunto, por exemplo. É mais uma questão de informação, organização e acompanhamento dos processos. Até aí, tudo bem? De conceito, é isso. Claro que falando assim é um tanto vago, né? Então agora a gente vai entrar no sistema, aqui em treinamento, e nós vamos fazer alguns casos que eu preparei e nós vamos ver tudo o que eu citei sobre essa teoria aplicada em 4 casos de uso, 4 formas de uso diferentes, perfeito? Estou aqui no ambiente de treinamento, eu já falo de antemão que eu até estou usando a estrutura organizacional do Prodeste que eu trabalho, mas todos os exemplos, todos os processos que eu citar aqui nessa demonstração são fictícios, eles são realistas no sentido de que eu peguei processos da vida real, baseados em processos reais, eu alterei nome de empresas, nome de pessoas, para a gente poder exercitar de uma forma mais realista, mas todos os dados aqui são fictícios, tá, gente? Não tem nada aqui que não poderia ser mostrado. Legal. Aqui no ambiente de treinamento, o organizador de processos ele é acessado aqui, ó, na minha parte de mais opções, aqui no último cantinho, o organizador de processos, perfeito? Ele vai entrar num grupo que eu pertenço, mas eu já vou entrar em um local para fazer o nosso primeiro exemplo, que vai ser a gerência de licitações e contratos. Então, eu vou falar agora com o pessoal de GFO, pessoal de GFS, pessoal do financeiro, pessoal da licitação, que vai tomar muito conta de processos, seja na licitação, seja no pagamento, grupos e comissões também. Entrei, eu tenho acesso. Eu não trabalho nessa gerência, mas me deram permissão, no caso, o gerente me delegou acesso, então eu pude vir aqui e escolher a gerência de licitações e contratos, perfeito? Como eu tenho essa permissão, eu consigo ver e alterar. Muito bem, suponha uma gerência de licitações e contratos que precisa acompanhar os contratos que são feitos no seu órgão, algo muito comum. Perceba que aqui neste exemplo eu tenho 3 contratos cadastrados: o Limpbem Serviços, o Vigcel de Vigilância e esse Office Plus Material de Escritório. Veja bem que na frente de cada um deles ele tem um número que significa a quantidade de processos que estão relacionados a esse contrato. Vou clicar aqui em ver, ele vai carregar para mim. Legal, foi o exemplo que a gente mostrou inicialmente, né? Eu tenho aqui o processo, eu tenho os pagamentos. Repare que interessante. Eu estou na visão da gerência de licitações e contratos, né, da GLIT. Ele me mostra, inclusive, o seguinte, que desses 5 contratos, 3 estão aqui na caixa da GLIT, estão comigo, digamos assim. Mas 2 contratos não estão aqui. Um está nesta subgerência e o outro foi parar em outra gerência que eu não tenho acesso. E ele também me fala já, para acompanhamento, que este processo já se encontra até encerrado. Ou seja, encerrar o processo lá num setor que não era o devido, então eu consigo daqui fácil pedir para alguém reabrir e mandar de volta para eu guardar aqui na gerência comigo. Legal? Então, a primeira parte aí de acompanhamento. Todos os processos que têm a ver com este contrato, eu consigo saber onde eles estão, se estão aqui na minha gerência, no meu grupo, ou se estão em outro lugar, se estão em outro órgão, e se eles estão encerrados ou não. Legal? Aqui eu também tenho um outro exemplo dessa Vigcel Serviço de Vigilância, que também foi contratada ali. Começaram os pagamentos em julho, né? E aqui eu tenho essa Office Plus Material de Escritório, que só tem o contrato. Ela provavelmente ela está em fase de licitação, então é o único processo que eu tenho. Mas ele está aqui, está andando. O pessoal está fazendo aqui licitação, pregão, tá? Então esses 2 contratos aqui, eles já estão em fase de pagamento, né? Então já foram aprovados e estão sendo prestados. Esse cara aqui, ele está ainda na fase de licitação. Bacana. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para cadastrar mais um.
eu tenho aqui um outro contrato. No caso aqui, a associação, isso aqui é uma associação de processos, né? Estes 5 processos estão associados, estão ligados, e o nome que eu dei é o nome do contrato, porque aqui faz sentido eu acompanhar contratos, perfeito? A ferramenta é bem genérica, não é só contrato, a gente vai ver outros exemplos, mas nesse nosso exemplo aqui estamos acompanhando contratos. Eu já tenho alguns processos que eu anotei, e nós vamos fazer também o cadastro deles para a gente ver. Então, eu vou vir aqui em nova associação, ok? E nós vamos criar a nossa associação. No caso aqui, o contrato que eu vou entrar é o contrato de serviço de internet. Contrato 033, 2025, MaxNet Telecomunicações. Legal. E só criar. Legal, ele vai criar. Está aqui a minha nova associação, o meu novo contrato. Está vazio, né? Eu não coloquei nenhum processo ainda, mas eu já tenho 4 processos, o processo da contratação em si e 3 pagamentos. Então, vamos lá. Este lapisinho, ele me permite trocar o nome da minha associação. Acertar o nome, digitar errado o contrato, coisa do gênero. Legal? Então, eu venho aqui, alterei. Enquanto ela está vazia, sem processo nenhum, eu consigo excluí-la. Legal? Se já tiver um, eu tenho que desassociar primeiro. E esse iconezinho aqui do processo é onde eu efetivamente consigo colocar e tirar processos aqui desse contrato aqui. Cliquei nele. Eu posso procurar por protocolo, qualquer processo do governo, qualquer processo de prefeitura, posso botar qualquer um pelo protocolo. Ou eu posso, no caso aqui, eu estou nessa gerência GLIT, né? Ou eu clicando em procurar, ele vai me mostrar processos que estão sobre a custódia dessa GLIT, perfeito? Tem até uns da MaxNet aqui já, tem bastante coisa, mas eu vou fazer da primeira forma, que é eu considero até um pouco mais simples, às vezes, dado que tem muitos processos, né? Que é eu vim aqui, copiei do meu arquivinho e vou procurar pelo protocolo. Já achei, ó. Esse é o contrato mãe e o contrato da licitação. Legal? Ao clicar aqui em inserir, já entrou no meu contrato. Legal? Eu vou pegar aqui mais 3 protocolos. Ó, encontrou o processo de pagamento de agosto, que já foi feito. Eu vou também pegar o processo de setembro e o processo de outubro. Esse cara aqui, MaxNet, então, setembro, legal, vamos botar aqui. E eu vou também colocar o de outubro, que é este processo aqui. Achou o processo, perfeito, vamos colocar. Show. Vou fechar aqui. Às vezes eu só dar uma clicadinha para ele recarregar. Maravilha, ó. O processo MaxNet está aqui. Show, tá vendo? O processo mãe de contratação está aqui na minha gerência de licitações. Como é de telecomunicações, os processos de pagamento foram mandados para essa gerência de sistemas aqui, né, de TI. Só que eu estou vendo que eles já anexaram alguma coisa lá, mas eles não voltaram para mim ainda, né? Então, de forma rápida, eu consigo ver que o processo de agosto e de setembro já deveria ter voltado para o meu setor já. Então, eu consigo aqui fácil ver onde é que está para poder cobrar. E todos esses processos estão aqui. Legal. Então, de forma prática, estou vendo os processos de 4 contratos que a gente criou. Repara que eu incluí a MaxNet, ela entrou aqui na posição terceira, porque é mantido em ordem alfabética, né? Então, se você fizer um padrãozinho legal, contrato, número, ano, você consegue achar aqui de forma rápida, por ordem alfabética. Até aí, tudo bem? Estamos indo. Vocês vão reparar que vamos voltar aqui, eu abri aqui a MaxNet, eu vou aqui em gerenciar processos novamente, e vocês, ó, aqui, ó, nesse ícone, eu posso retirar desse contrato, dessa associação, né? Eu posso desassociar.
E esse botão gerenciar ordenação, ele é muito interessante porque às vezes você colocou numa ordem que não ficou boa. Pô, eu queria botar o processo primeiro, os outros pagamentos depois, eu coloquei na ordem errada, eu queria ordenar, botar numa ordem mais certinha. Então, aqui em gerenciar a ordenação, você consegue colocar. E eu vou colocar de propósito para vocês verem, tá? Eu vou colocar de trás para frente. Eu vou botar o mais recente como 1, esse como 2, esse como 3 e esse como 4. Vou salvar. E aí vocês vão ver que agora ele não está mais ordenando na ordem que eu coloquei. Ele vai seguir a ordem dos números que eu coloquei aqui, né? Então aqui eu já vou ter, inclusive, a ordem escrita aqui na frente. Ah, mas eu posso deixar um com ordem e outro sem ordem? Posso. Vamos tirar esse 2, esse aqui, ó. Vamos vir na gerenciar a ordenação. E eu vou deixar ele vazio e vou salvar. Vocês vão ver que todos que têm ordem, eles vêm primeiro e depois vai vir o sem ordem. Então, às vezes, você quer dar um destaque para um processo aqui. Não, processo de contratação, um processo de aditivo, uns 2 ou 3 que são mais importantes, você quer deixar eles sempre em cima para ficar fácil de ver. Legal, então você pode ordenar esses caras, botar a ordem neles e deixar outros sem ordem aqui embaixo para ir entrando ao longo do tempo. Ou você ordena todo mundo, ou você também pode deixar sem ordem também, se você quiser, né? Esse aqui está ordenadinho, mas eu posso também, como vocês viram, não colocar ordem. Muito bem, gente. Então a gente viu até o momento que, nesse nosso exemplo, eu tenho processos que pertencem a um contrato, eu quero de uma forma fácil conseguir achá-los, ver onde eles estão, ver em que setor eles estão, poder acompanhar de forma fácil, procurar um contrato, nesse caso aqui, de forma rápida, e ver quais processos estão, para pegar uma informação. Então, é muito mais prático você usar o organizador de processos dessa forma do que você, talvez, fazer pastinhas na caixa de processo, porque às vezes o processo não vai estar com vocês, e aqui tá, não tem a custódia, você pode botar qualquer processo, né? E e tem busca, você consegue ter muitos e muitos, né? Pastinhas, são 50 pastinhas na caixa. Aqui é um número indeterminado, pode ter quantos vocês quiserem. A gente viu que a gente pode criar associação com o nome que a gente quiser, trocar o nome, colocar processos nele, tirar processos e ordená-los. Legal? Muito bem. A gente já falou aqui da ordenação, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o processo que eu criei. Deixa eu até acertar a ordenação aqui, né? Porque ficou bagunçado. O processo humano é o primeiro, aí vai ser agosto, setembro e outubro. Pronto, vamos voltar para a ordem correta para a gente não ficar perdido aqui. Legal? Deixa ele abrir. Legal, gente. Lembra que, ó, vamos recapitulando lá da tela inicial do eDocs. Eu vim aqui embaixo no organizador de processos, entrei nele, ele vai me trazer algum local por padrão, e neste meu exemplo eu escolhi a gerência de licitações e contratos. Aqui estou vendo meus contratos. Vamos pegar esse MaxNet que eu criei agora, e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir este processo aqui nele. Vou abrir uma outra aqui. Alô? Pois não? Beleza, tudo bem, vamos seguindo aqui. Quando eu acabar o primeiro exemplo, eu posso abrir para fazer algumas perguntas e depois eu mostro os outros 3 exemplos, tá bom? Aproveitando o ensejo. Eu vou abrir este processo, tá? Numa outra aba para a gente não perder essa tela. Vou entrar aqui no processo do contrato MaxNet, né? Então ele foi autuado, ele tem um interessado, padrão, e aqui, ó, passa a aparecer a associação. Qualquer pessoa que acessar este processo no eDocs vai conseguir clicar aqui. Ele mostra que foi encontrada uma associação, né? É o contrato MaxNet lá da Gelite, lá da licitações e contratos. Quando eu clico aqui nessa linha, ele me mostra os 4 processos, né? Ele mais os outros de pagamento.
E eu consigo, inclusive, ir abrindo os outros, né? E ir vendo processo a processo. Ou seja, não preciso estar nesta tela para conseguir ver os processos deste contrato. Pelo próprio processo, eu consigo aqui na associação achar os outros processos de forma fácil. Então, isso é uma grande vantagem quando você está fazendo uma busca, está rolando uma auditoria interna, um outro setor está querendo, por exemplo, de pagamentos, está querendo acompanhar mais ou menos se já foi pago ou não, consegue entrar no processo de forma rápida para conseguir conferir e ver as coisas, né? A visão por dentro do organizador, ela é mais interessante porque você consegue, né, achar nesse exemplo aqui os contratos de forma mais fácil. Mas qualquer pessoa consegue ver esses processos que estão linkados, que estão associados por aqui. E como eu falei lá no começo, né, eles não são. Isso aqui não é uma juntada, isso não existe no eDocs. Eles não precisam estar neste setor, olha, cada tem em outros setores diferentes, e você consegue fazer essa navegação. Bacana? Então é bem fácil, é transparente, né? É muito tranquilo das pessoas acharem. Mais duas coisas que a gente falou ali para a gente matar este exemplo, que agora vamos supor que esse número de processos, de contratos, vai aumentando ao longo do tempo, né? Eu vou ter 50, eu vou ter 100, e eu quero organizar de uma forma que ajude o meu trabalho do dia a dia. Por exemplo, eu gostaria de achar fácil quais são os processos que estão ainda sendo licitados e quais os contratos que já estão na fase de pagamento e quais contratos que já encerrou, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos prestar atenção aqui na parte esquerda, nessa parte de categorias. Vocês vão ver aqui que, ó, sem categoria, nós não mexemos com categoria ainda, ele mostra o número 4, né? Quer dizer que aqui dentro tem 4 contratos. 4 associações de processo que eu dei o nome de contrato. E dentro de cada contrato tem uma quantidade de processos, né? Então, se você parar para pensar, aqui nós temos 15 processos relativos a contratos, né? 5 no LimpBem, 5 no VigCell, 4 no MaxNet e 1 no Office Plus. Como eu quero organizar dessa forma que eu falei, os que estão na fase de licitação, os que já estão em fase de pagamentos e os que são encerrados, nós vamos usar as categorias para isso. Porque quando isso aqui crescer, e tiver 50, 100, 200, já vai começar a ficar um pouco chato da gente conseguir controlar tudo de forma muito fácil, né? Então, legal. Vou vir aqui, ó, nesse ícone de categorias e eu vou criar as categorias que eu quero. Elas são criadas em ordem alfabética. Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar numerado só para ficar na posição que eu quero. Então, vai ser um fase de licitação. Vou também criar o 2 fase de pagamentos e 3 encerrados. Perceba que eu não trabalho com pagamentos de contratos nem de licitações, né? É um exemplo, uma sugestão de organização, mas o grande legal é que você consegue criar a organização que você quiser, inclusive com, com filhos. Eu poderia, por exemplo, vou até fazer, eu poderia, por exemplo, criar 2025 e aqui dentro, nesse maisinho, eu coloco o em licitação, por exemplo, né? Eu tenho até 3 níveis nessa escadinha aqui de categorias para eu poder organizar ao longo do tempo minhas associações, aqui meus contratos. Eu vou tirar esses 2 que eu criei agora, vou manter mais simples, né? Nesse primeiro exemplo, vão ser só 3 categorias. E eu vou vir aqui, ó, nesse aqui não tem categoria nenhuma, né? Que estão meus contratos lá. Eu falei com vocês que esse Office Plus ele está licitando. Só tem um processo até agora aqui no órgão. E os demais já estão fazendo pagamentos, né?
Então, eu vou fazer uso desse botão aqui, olha, recategorizar, né? Vou trocar de categoria. O Limpbem, o VigCell e o MaxNet já estão em fase de pagamentos. Então, eu vou vir aqui no botão recategorizar e eu vou falar aonde que eu vou colocar. No caso aqui, eu vou selecionar o fase de pagamentos, que é o nosso exemplo aqui. Legal. Daqui a pouco atualiza o número. Às vezes demora um pouquinho. Vou clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui no pagamentos, tá lá os três. Top. Show. Então agora é uma outra visão, né? Quem está em pagamento recorrente? Esses três. Quando o contrato acabar lá na frente, não tem mais pagamento nenhum, tal, eu posso mover aqui para contratos encerrados. E ficou faltando aqui o Office Plus. Quem ainda está na contratação, eu vou marcar ele, vou clicar aqui em recategorizar e eu vou jogar ele aqui para a fase de licitação. Top. Legal, gente. Então, clicando aqui, ele some. Então, daqueles 4 contratos que a gente estava cadastrando aqui, já fiz uma organização mais inteligente, né? Mais útil. Aqui eu sei que eu tenho um licitando, eu tenho 3 pagando. Clicou e eu consigo de forma fácil achar esses contratos e clicando aqui eu acho os processos desses contratos, legal? Claro que não faz sentido eu cadastrar aqui um contrato se não tem um processo criado ainda, né? Lembra que isso aqui é um organizador de processos e o assunto que nós estamos tratando aqui são contratos. Mas pode ser qualquer outra coisa. A gente vai ver outros exemplos daqui a pouco. Para fechar esse pedaço que a gente já organizou direitinho e tudo mais, vamos fazer um outro ponto aqui, né? Vamos supor que já estou aqui pagando 250 contratos, tem contrato, bastante contrato aqui, e eu quero achar aqui o contrato da MaxNet. Então, eu posso vir aqui em cima nesse campo de pesquisa, procurar a MaxNet, show. Ele acha por palavra, né? Ele procura pelo nome da associação, que é o nome do contrato, legal? E ele também procura pelo nome do processo, se tiver alguma coisa no nome do processo também. Então, você consegue procurar pelo nome daqui de cima e também procurar pelo nome, alguma palavra nos processos. Então, é muito útil. Quanto mais você cadastrar padronizado, mais fácil fica de achar e você tem um motorzinho muito bom de busca para você conseguir trabalhar no dia a dia. Legal? E veja bem, outra coisa legal. Além de trazer qual que é a associação, qual que é o contrato aqui, ele também me fala qual que é a categoria. Então, procurando por MaxNet, eu já vi de cara que está em fase de pagamento, né? Está andando. E aqui clicando eu já consigo ver os processos. Já vejo que esse aqui está comigo, que esses aqui pararam no setor lá, eu tenho que cobrar. Esse mês de novembro, né? Nós estamos fazendo esse curso aqui no dia 3 de novembro de 2025. Esse mês alguém vai autuar um processo de pagamento de novembro e a gente vai vir aqui no botãozinho de gerenciar e vai procurar o contrato aqui, o processo aqui, para colocar mais um pagamento nele. Legal? Se eu procurar, vou fazer um exemplo simples, vou colocar a palavra contrato. Simples, óbvio, né? Todos vão ter, mas é de propósito. Coloquei uma palavra que outras associações também têm, consegui achar aqui. Legal? Vamos fazer, por exemplo, agora, vou procurar agosto. Claro que eu cadastrei os processos de uma forma que todos têm a palavra agosto, né? Mas veja, não tem agosto escrito aqui no nome do contrato, mas se eu entrar aqui dentro, eu vou ter algum processo com a palavra agosto feito. Bacana, né? E se eu quiser procurar só na categoria que eu estava, eu clico em apenas nessa categoria, e aí ele não busca em tudo, ele vai começar a buscar apenas aqui na fase de pagamentos, que é onde vai ter mais processos, né? Talvez vai ter menos de licitação e muito mais de pagamento. Eu quero procurar só aqui dentro. Você marca aqui, ó, apenas essa categoria. Então ele vai procurar por associações e processos aqui dentro. Por padrão, ele vem buscando tudo, sempre pelo nome da associação e pelo nome do processo. Legal?
Aí eu faço o botãozinho X para limpar a busca e ele volta para a visão tradicional. Legal, gente. Recapitulando, associações são para agrupar processos. No nosso exemplo aqui, o primeiro exemplo do dia de licitações e contratos, a gente quer acompanhar contratos, então a gente criou a associação com o nome dos contratos que a gente quer cuidar. A gente associou, amarrou aqui os processos para a gente poder acompanhar. A gente consegue ver onde que o processo está parado no momento, aqui no setor em questão ou em outro lugar. A gente consegue ver se ele está encerrado ou em andamento. A gente consegue entrar nos processos de forma rápida. Quando você está no processo, a associação de processo ela é visível para qualquer usuário do eDocs e ele facilmente consegue ver os outros processos. E a gente pode organizar as associações, os contratos nesse exemplo, em categorias de até 3 níveis de profundidade para a gente organizar da melhor forma que for para o setor ou para o grupo ou para a comissão trabalhar. Legal? E a gente tem o motor de busca que procura pelo nome da associação, pelo nome do processo, em todas as categorias ou na categoria que você estiver neste momento. E aí, o que acharam do organizador até agora? Eu acho poderosíssimo. A gente vai avançar aos próximos exemplos, mais numa questão de dar outras ideias para vocês de como você pode usar isso de outras formas além de contrato. Né? Mas eu vou abrir agora e eu vou pedir para o ilustre Denis me ajudar. Quem tiver alguma dúvida ou algum questionamento, quiser falar ou digitar aqui no chat, a gente abre agora uns minutinhos para a gente conversar sobre o funcionamento aqui do organizador. E aí, depois, na terceira parte, a gente vai mostrar mais 3 exemplos que eu preparei para vocês, tá? Quem tiver alguma questão, pode abrir o microfone. Ou, Denis, se puder mediar. Consigo sim. Ó, o Josimar aqui, né, está relatando que realmente se tornará um facilitador, né, para a logística e manipulação das áreas dos processos, Com né? certeza, Muito com boa certeza. funcionalidade. Por enquanto foram só elogios, que bom. Eu fico Tá. feliz. E Eu são, também, são funcionalidades que muitas vezes a gente desconhece, né? Então a gente totalmente. não sabe que existe essa funcionalidade do eDocs, o que que ela Uhum, pode facilitar para a gente, né? E sim, fazendo esses eventos que a gente possa mostrar isso traz um ganho muito produtivo para a gente como servidor que está atuando aqui na ponta. com Davi, certeza. pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer mais uma observação, tá? Não é Por nenhuma favor. pergunta. Mas eu estava vendo aqui e essa funcionalidade, né, de organizador, Uhum. antigamente ela se chamava de associação de processos. Isso, E lá atrás, quando a gente construiu essa funcionalidade, final de 2021, ela foi específica, ou melhor, ela foi iniciada para o RH, né, para a área de recursos humanos. isso. E ao mesmo tempo podendo utilizar para qualquer outra funcionalidade. Aí a minha Perfeito. observação é o seguinte, pessoal, é que se tiver alguém aqui do RH do Estado, tá, tem que seguir as regras estabelecidas de como se utiliza, né, para fazer a guarda dos processos das fichas funcionais dos servidores, tá? Então, sigam sempre a orientação do RH. O que o Luciano apresentou para a gente foi tudo que vocês podem fazer, tá? Então, se tiver uma Uhum. outra regra específica de como você fazer o armazenamento, a guarda, a nomenclatura, sempre prestar essa observação. Perfeito. A Vou gente, aproveitar o gancho a- aqui do a- é, Davi, né? Davi, Pode falar. a gente vai trazer exemplos da questão da ficha funcional Uhum, seguindo justamente a instrução normativa da CGR também, tá? Então, uhum. é mais por uma base mesmo. Tem o pessoal do Legal. IEMA também que quer fazer uma pergunta aí, ó. Por favor. E boa tarde, Luciano. Só uma Boa. dúvida. É, no local aqui, Geripa, eu fiquei só em dúvida, essa setinha, parece de troca, qual é a funcionalidade dela? Tá Ah, vendo? legal. Vou mostrar.
Aqui em cima, sim. Legal. Serve para eu trocar o local, né? Todas essas associações aqui que a gente fez com relação ao contrato, elas foram cadastradas nesta visão desta gerência de licitações aqui. Se você tiver acesso a outros locais para poder trabalhar no organizador, que eu vou clicar aqui agora para você ver, você vai ver que eu tenho este grupo de trabalho, eu tenho este grupo da supervisão que eu trabalho nessa supervisão, eu tenho acesso ao organizador desta assessoria, da gerência de licitações, da de recursos humanos, da de sistemas, do SI. Ou seja, a associação que eu estou criando, ela é mantida, ela é cadastrada, ela é excluída aqui na Gelite, e essa visão, só quem é da Gelite, dessa gerência, ou teve acesso, né? Ou trabalha nela, ou é chefe, ou foi delegado permissão de alguma forma, consegue ver. Então, esse cara aqui, este botãozinho de alterar local, é para se você tiver acesso a mais de um lugar, que é o meu caso aqui, né? Eu tenho acesso ao organizador de 8 locais diferentes. Então, cada um vai ter uma visão, cada um vai cuidar de algum assunto. Normalmente, acaba que as pessoas só vão ter um, que é o local onde elas trabalham, e muito provavelmente não vai ter esse botão para categoria, não vai ter esse botão para criar associação, mas ela vai conseguir pesquisar as associações que já estão cadastradas aqui, né? Pois não, Davi. Só para Davi não, é entender, Denis. rapidinho, Luciano, Complementa, pode falar. só, então, por exemplo, eu que faço parte de vários grupos, várias Uhum. comissões, se eu clicar aqui, eu troco o local onde eu vou fazer essa associação, é isso? Exatamente. Já que você participa de várias comissões, cada comissão dessa vai aparecer aqui. Você vai poder criar associação para cada uma, independente uma da outra. Que eu vou clicar no botão para já mostrar o próximo exemplo para ficar claro. A Eu gente estou, aqui está tudo é, congelado. a minha tela, não, mas está parada. Vê se fechou. Vê se voltou aí, que eu estou me vendo mexendo aqui. Mas, ó, para quem está acompanhando, Mas tá eu estou aqui nas certinho. manifestações, top. Eu vou trocar e eu vou já abrir a tela do próximo exemplo. Eu vou entrar aqui no organizador da gerência de recursos humanos aqui. Vocês vão ver que a história vai ser outra. Ele vai atualizar, atualizou. Agora já são outros cadastros. Aqui o assunto agora é outro. E agora eu estou vendo o organizador da gerência de recursos humanos, que é o nosso próximo assunto, né? E aqui o assunto é outro. Aqui são servidores que trabalham no órgão, não é mais contrato. Vamos totalmente mudar de assunto aqui. Pode falar, Denis, e depois Fábio, quem mais levantar a mão. não, acho que o IEMA caiu. O que eu ia relatar, Ah, que pena. o que eu ia Opa, relatar é peraí. que essa associação e o organizador de processo são criados para setores e não para servidores, né? Às vezes pode surgir essa Perfeito. dúvida de, eu queria criar um organizador no meu perfil de usuário, mas não é assim, né? Ele Ah, só boa, faz não é. esse organizador de processos com referente ao setor que você trabalha, o setor que você atua, né? Então Ou ele grupo e não comissão também. ou grupos e comissões, exatamente. Exatamente. Tá bom? Só essa observação aí. É. Ou seja, ele tem um caráter mais institucional, né? Se você quer acompanhar processos de forma pessoal, aí eu sugiro que você use os favoritos, que aí você vai poder acompanhar processos e encaminhamentos. Toda vez que eles andarem, você vai ser notificado, vai saber que eles andaram. Mas isso aqui é o pessoal, vai. Você, cidadão, você, servidor público, quer acompanhar algum processo, seja do seu trabalho, seja de assunto pessoal, você pode botar aqui processo de encaminhamento até 100. Aqui já é uma coisa mais institucional, né? Mais organizacional, de preferência mais focada no trabalho do setor ou da comissão em si, né? O que vai estar acessível para você e para quem mais trabalhar com você no setor ou quem mais for membro da comissão ou for membro do grupo. Perfeito? Tranquilo. Uh, A Agatha quer falar aí. por favor.
Diga, Agatha. Oi, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim. Ah, beleza. É em relação a essa caixa mesmo, assim, essa parte do local. Eu percebi que ele segue uma ordem alfabética para o primeiro que aparece. Tem como Ah, deixar um padrão? Por exemplo, eu não tenho não. acesso a tantas caixas assim, mas eu vi que tem pessoas que têm acesso a muitas caixas, só que a principal, que mais mexe, tá lá embaixo. E aí toda vez que sai tem que voltar Sim. Não aí tem não tem como como. selecionar uma padrão hoje, infelizmente. Eu vou anotar essa sugestão porque ela realmente é muito prática. Assim como tem o papel preferencial, vai ter o local preferencial, né? Para quem trabalha com muitas no dia a dia, vai ser bem útil Ah, mesmo. legal, então. Tá aqui. Obrigada. Obrigado pela. Eu que agradeço pela sugestão. É Você vocês deve. que conseguem ver vocês no dia a dia, colocando os processos aqui, vocês que vão ter mais ideias boas do que eu, com toda certeza. Diga, Denis. O Josimar, né, está perguntando aqui, Luciano, quem não tem acesso aos demais setores consegue visualizar as associações, porém não consegue alterar nada dentro do organizador, certo? Certo, exatamente isso. Então, no exemplo prático, né? Deixa eu até entrar em produção para ver se o setor que eu trabalho tem uma associação, tá? Vou aproveitar a deixa. Agora aqui eu estou mostrando produção, tá? Vou vir aqui no organizador. Esse aqui é o grupo de trabalho que a gente tem, mas o setor que eu trabalho é esse aqui, ó, gerência de sistemas. Eu nem sei se tem alguma coisa, não tem nada nele, tá vazio, né? Mas percebam que eu não sou o chefe dessa gerência, eu não tenho delegação para acessar a caixa dessa gerência, não tenho, nem permissão nenhuma. Então, se tivesse algo aqui, eu veria, eu conseguiria pesquisar. Mas o botão aqui de categorias não aparece, o botão de criar não aparece, tá vendo? Fechando aqui, voltando para o treinamento, agora essa gerência de licitações aqui. Aparece o botão da categoria para mim, para fazer, aparece a associação, o categorizar. Por quê? Recapitulando do começo. Um setor. Quem trabalha no setor consegue visualizar e fazer busca. Show. Então, todo mundo do setor consegue achar rápido aqui. Quem consegue mexer? O chefe do setor, primeiro. Quem ele der delegação de acesso às caixas, segundo. E se tiver alguma permissão específica no acesso cidadão para mexer aqui, que a gente está pouco a pouco evitando, né? Mas sim, quem for chefe, quem ele delegar, ou quem tiver uma permissão especial no acesso cidadão de mim, consegue alterar. Todo mundo do setor consegue ver. Legal? Quando for grupo ou comissão, aí é um pouco mais abrangente, né? Quem for do grupo ou da comissão, não tem um chefe definido, né? No EDOCS, um grupo ou comissão, todo mundo tem o mesmo nível de hierarquia. Então, todos os membros do grupo conseguem criar categoria, conseguem criar associação, tá bom? É um pouco parecido com a coisa da caixa de processo, né? Só o chefe do setor que tem acesso à caixa, mas os do grupo e comissão, todos do grupo e comissão têm acesso. Aqui a gente abriu um pouco mais isso, né? Todo mundo consegue acessar, porque né, é interesse para todo mundo, mas mexer, alterar, criar categoria, associação, chefe, quem for delegado e quem tiver permissão. Muito bem. Algum questionamento a mais que a gente vale a pena falar? Por enquanto é só, pode tocar. Uhum. Legal. Então nós vamos para o nosso segundo exemplo, né? Que aqui no caso vai ser do RH, Recursos Humanos. E aqui já vou aproveitar, né, a deixa do assunto que o Davi tocou. Essa função de organizador ela foi criada pensando inicialmente na organização de pastas funcionais de servidores. A CEGER vai fazer um curso específico desse assunto muito em breve, mas eu já vou dar alguns exemplos, até para quem não faz, ou talvez algum município do estado que não está submetido a essas regras, mas queira fazer algum tipo de organização similar. Vou mostrar um exemplo. Os servidores são fictícios, mas a organização ela está seguindo o padrão hoje que a CGE determina para o governo do estado. Legal. Qual que é a demanda aqui?
trabalham na gerência de recursos humanos e a gente precisa manter as pastas funcionais dos nossos servidores, né? Vou expandir uma aqui para vocês verem. No governo do Estado do Espírito Santo, já há alguns anos, a definição de que as pastas funcionais, que têm informação de admissão, a frequência, ponto, deveres, a saúde, atestado, certificado, né? A subir de nível na carreira, tudo isso tem que ser de forma digital dentro do eDocs, né? Seja já um documento digital, seja um documento escaneado, mas não é mais para se usar papel, não é mais para guardar isso em pastas físicas. Todas essas informações dos servidores têm que ser, no governo do Estado, mantidas no eDocs, né? Sugerimos que nos municípios faça-se o mesmo. E, especificamente no governo do Estado, existe uma portaria, eu não vou entrar em detalhes dela, que é um assunto de uma aula posterior, mas ela meio que diz que o servidor tem que ser cadastrado dessa forma, né, na associação. PFD, se eu não me engano, é pasta funcional digital. Pede-se para colocar o número funcional e o nome por extenso da pessoa. E pede-se para autuar um processo para cada um destes 6 assuntos, né? Assuntos de admissão, de frequência, deveres, movimentação, licenças e afastamentos, desempenho e desenvolvimento do servidor, direitos e vantagens, saúde do servidor. Existem alguns órgãos que mantêm um processo para tudo. Aí talvez o organizador não faça tanto sentido, né? Porque provavelmente esses processos já vão ficar parados numa caixa, né? Talvez a caixa da gerência ou a caixa de algum grupo de trabalho criado para a pasta funcional. Meio que todos os processos vão estar parados lá na caixa do setor quando se tem um processo. Agora, pensando nessa organização mais expandida, que você tem 6 processos de pasta funcional para cada servidor do seu órgão, aí faz todo sentido você criar uma associação nova com o nome do seu servidor e o número funcional, para você buscar de forma rápida aqui em cima, né? Sabe o número funcional, sabe o nome, sabe o sobrenome, você digita aqui, você acha, e aí, achando ele, você vai conseguir, né? Botão direito aqui, nova guia, para não perder essa tela, entrar no processo específico para você poder fazer o entranhamento de algum certificado, o entranhamento de algum atestado médico, o entranhamento da evolução na carreira, né? E assim por diante. Processos. Então você vê que o organizador ele já mostra a quantidade de processos que tem aqui dentro, né? 666. Então, nesse cenário específico, você percebe que é fácil olhar rapidamente. Se alguém não tiver 6, está faltando. Então, né, você consegue fazer essa gestão de pasta funcional aqui, de acordo com o governo determina. Se tem que ter 6. Se tiver a mais ou a menos, você dá uma olhada, ver se tem alguma coisa diferente. Às vezes alguém pegou um processo CEP e escaneou e botou aqui, meio que a pasta funcional em papel escaneada, né? Pode acontecer isso também. Então, para cada servidor, você tem essa estrutura, né? Você pode categorizar, se achar interessante. Se seu órgão for muito grande, se você quer categorizar por épocas, né? Pessoas do concurso tal, pessoas do concurso de 2015, pessoas que entraram antes de 90. Pode ser uma forma de você organizar isso, né? Para saber servidores meio que por faixa etária. Ou talvez, eu imagino, um órgão muito grande, com muita representação no Estado, como a Polícia Militar, como o INCAPé, o IEMA, o DETRAN, esses órgãos que têm muita gente espalhada pelo Estado. Talvez pode ser interessante uma organização por batalhão, por região norte, região sul, né? Por central de RH, enfim. Ou pode ser um órgão pequeno, ou que não vale a pena essa organização, coloca todo mundo aqui sem categoria, vai funcionar igual, né? Procurar aqui pelo Joaquim
Só Joaquim. Vou colocar o Joaquim aqui. Ele já vai achar aqui o Osório Duque Estrada e o José. Se eu tirar aqui um pouco as letras, vou botar Joaquim. São 5 letras no mínimo, né? Para procurar aqui. Aí já achei também a Joaquina. Então você vê que é fácil procurar por nome, sobrenome, né? Muito tranquilo, ele vai achar. Só naquela categoria, em todas, pelo nome do processo, pelo nome da categoria, pelo nome do servidor, né? Aí você pode, de novo, recategorizar, criar uma nova associação. Para solidificar aqui o conceito, nós vamos fazer mais uma associação, perfeito? Nós vamos fazer mais uma. Eu vou cadastrar aqui o recém-contratado da nosso órgão aqui. Então, eu vou vir aqui em nova associação. Eu já copiei o nome bonitinho, né? Vai ser o José Bonifácio de Andrade Silva. Então, aqui eu estou seguindo a recomendação que a CGE pede para o governo, né? Que é o PFD, Processo Funcional, Pasta Funcional Digital, o número funcional e o nome dele. E agora, criada a associação, está aqui, né? O José Bonifácio. Top. Vou clicar aqui para recarregar. Está em ordem alfabética, né? Seguindo, no caso aqui, o número funcional, né? Porque está tudo igual. Aí o número funcional fez a ordem alfabética. Vou ver aqui no José Bonifácio. Clico aqui. Como ele está vazio, eu posso apagar, né? Igual aqui, ó, se eu tentar apagar, ele vai falar que não vai deixar apagar, né? Carregou. Não vai deixar apagar. Muito bem. Eu posso alterar o nome aqui na setinha desse servidor. E aqui, no caso, eu vou associar. Eu posso informar protocolo ou eu posso procurar. E no botão procurar, ele vai mostrar processos que estão na caixa de processos do local onde eu estou. Então, ele vai mostrar aqui processos da gerência de recursos humanos, ok? Vamos ver aqui em procurar para a gente ver. Tem um tanto de coisa. Ah, mas está aqui, ó. Saúde do servidor. Alguém já teve o trabalho de cadastrar, de autuar os processos direitinho. Ah, esqueci de clicar aqui em inserir. Direitos e vantagens. Tem a saúde do servidor. Aí eu vou inserir. Tem o de desempenho. Eu vou aqui inserir. Ó, tá entrando, já tem 3. Deveres. Ok. Frequência. Vocês veem que na hora que eu for inserir, eu já posso até falar a ordem que eu quero, ó. Eu sei que lá na portaria, o frequência é o segundo. Então, já vou botar o 2 logo. Né? E está faltando de admissão. Vou botar aqui. Né? E vou inserir. Legal. Coloquei os 6, né? O númerozinho ficou desatualizado, mas depois ele atualiza. Coloquei aqui os 6 processos da pasta funcional do José Bonifácio. Para ficar na ordem que pedem no decreto, na portaria, eu vou vir aqui, né, no gerenciar. Se eu quiser tirar, eu tiro aqui, ok? Mas eu não vou tirar agora. Vou vir aqui em gerenciar a ordenação e eu vou botar a ordem correta. A admissão é o 1, a frequência é o 2, deveres 3, desempenho 4, direitos 5, saúde 6. Salvar. Legal, está na ordem direitinha. Então, eu tenho 4 servidores cadastrados aqui no meu órgão. Cada um está com 6 processos, né? Legal. Cabe ressaltar que isso aqui, tentei fazer um exemplo mais realista, mas eu não trabalho com recursos humanos, né? Vai ser feito um curso específico sobre pastas funcionais no momento oportuno. Não sei se tem que ter 6 exatamente, ou pode ter menos, ou pode ter mais. A pessoa só entrou agora, ou então ela já estava no meu órgão, não vou fazer admissão. Não, esses detalhes eu não vou saber responder, né? Nosso foco aqui
é mostrar o que é possível fazer com o organizador, né? Então, dúvidas do RH eu não vou saber, mas acho que ficou claro, né, para vocês mais mais um caso de uso interessante, né? Nós tratamos contratos como associação para ter processos mãe e filho, e aqui nós temos servidores como uma associação de processos para a pasta funcional, a vida funcional do servidor. Clicando aqui entrando no processo em si, vocês vão ver que tem a associação de processos, né? Associação de pasta funcional, lá na gerência de recursos humanos, quando você clica aqui, está aqui os 6 processos relativos ao José Bonifácio. Muito bem, esse foi o nosso segundo exemplo. Tinha uma pessoa querendo fazer uma pergunta, né, no chat. Por favor, o Denis, toque aí os questionamentos. Vamos lá. É a Amanda da Cezan. Ela colocou o seguinte: trabalho na divisão de contratos aqui na Cezan. Iremos adotar as associações para agrupar os processos relacionados a contratos. Uhum. Gostaria de saber o seguinte: o mesmo processo pode ser inserido em mais de uma associação? Essa é uma pergunta. Segunda Sim, pergunta: já. caso positivo, como essas variações, como essas várias associações irão aparecer na tela do processo? Perfeito. Não precisa ler o exemplo, não. A gente vai. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Beleza. Eu já respondo que sim, o processo pode aparecer em várias associações, né? Como a gente falou no começo, você não precisa ter a custódia do processo para fazer a associação. Você pode pegar um processo de qualquer lugar para poder associar se fizer sentido para o seu trabalho, né? Se eu não me engano, tem um exemplo, vai ser o quarto exemplo, o quarto e último. Eu já deixei preparado um processo daqueles que a gente fez de contrato. O último exemplo é um exemplo de USI, de controle interno. E eles pegaram um daqueles contratos para ser a amostra de auditoria. Aí vocês vão ver o exemplo, eu vou mostrar para vocês o mesmo processo com 2 associações aqui no nosso curso, tá? Vou mostrar Tem, daqui a pouco. tem uma pergunta aqui, Luciano. Pois Processos não. e encaminhamentos podem ser associados? Somente processos, somente processos, somente processos. Por um lado, os favoritos, que é algo mais pessoal, você consegue favoritar processo e encaminhamento para acompanhar, né, para ser notificado de andamento. Mas aqui, que é mais institucional, mais formal, hoje o organizador é apenas de processos. Não tem algo similar para encaminhamentos hoje, não, tá? É só processo mesmo. Mas é uma boa ideia, eu imagino que seria muito útil também agrupar essa galera para poder organizar. E o Beleza. pessoal perguntou, essa gravação vai estar disponível, né? Bom que vai ser um super curso, vai ficar aí para próximos colegas servidores aprenderem a usar aqui. Bacana, vamos então para o terceiro exemplo. Tem o terceiro e o quarto. O terceiro exemplo, eu vou trocar de local, eu vou vir para essa assessoria aqui. Eu queria demonstrar para vocês que é possível você fazer uma espécie de acompanhamento de processos, de projetos, carteira de projetos, indicadores, OKRs de planejamento, para você saber que processos estão sendo feitos para determinado assunto. Neste exemplo aqui, um exemplo bem específico, eu li o planejamento estratégico do governo do estado, ciclo 2019-2022, né? Na carteira 1, que eram os objetivos, os indicadores de saúde, por exemplo, né? Então, entre várias metas que estavam escritas naquele documento, eu elenquei 3 para exemplificar, né? Você imagina que você é um gestor ou algum nível um pouco mais alto e você quer ter uma noção dos processos que estão sendo autuados, estão sendo despachados, estão sendo trabalhados sobre certos assuntos que são metas do órgão, são metas do governo. Então, por exemplo, esse esse OKR aqui, né? Um,
um objetivo-chave aqui. Aumento de vagas em cursos profissionalizantes para estudantes da rede estadual. Isso aqui era uma meta do planejamento, e aí a gente precisa saber que processos administrativos estão sendo feitos com relação a essa meta. Aí, legal, se vocês forem olhar aqui, tem alguns exemplos de educação, né? Eu coloquei a SEDU meramente como exemplo, tá? Mas esses não são processos reais, tá? Não são. São nomes, são bons nomes que eu dei aqui, mas não são processos reais, mas servem para ilustrar a ideia, né? Então você vê que para esse indicador, né? Nossa, isso que é o KR. De aumentar vagas de cursos profissionalizantes, o que, no caso aqui, a SEDU irá fazer a respeito, por exemplo? Aí tem um processo para contratar vaga de curso técnico no SESC Senat, um outro processo para contratar curso técnico no Senai, um outro aqui embaixo de convênio de cooperação técnica com o governo federal para abrir curso, tá vendo? Então, é uma forma de gerir uma carteira de processos. Está andando? Está onde? Aí você vê aqui que esses assuntos têm uma subgerência aqui especializada aqui. 3 processos já estão lá, mas tem uma aqui desse do convênio que está lá na gerência de convênios e contratos. Então, está andando, está começando a fazer o convênio, beleza. Já sei para onde que eu tenho que ligar e mandar um e-mail para saber que pé que está, né? Beleza, então tem esse cara aqui. Então, você facilmente consegue ter uma noção de quais processos já foram criados, né? Quais processos estão tratando de determinado assunto, onde eles estão, você consegue ter essa facilidade. Um outro exemplo bem legal aqui, ó, capacitar 4.000 profissionais da educação, né? Um objetivo aqui, uma meta. Vamos acompanhar. Ó, existe essa contratação de curso aqui, ó, para profissionais de língua portuguesa e matemática, e o processo está na gerência de qualificação profissional. Beleza, está no setor que deveria estar. Já essa parceria aqui, ó, com fundação para uma formação de professores, está lá na PGE, né? Então, pelo visto, chegou a hora do jurídico mandar para a PGE para poder avaliar se está tudo certo. Já sei que está na PGE, então tem que esperar, né, o tempo lá, talvez um mês, 2, né, talvez 15 dias. Está lá, não me cabe muito mais coisa, a não sei esperar voltar. E aqui, a contratação de Instituto Federal para fazer um curso de pós-graduação, EAD. Está no Centro de Formação dos Profissionais de Educação. Legal. Então, esse assunto aqui tem o processo, eu consigo entrar nele, consigo ver quando foi o último despacho, consigo ver se está em andamento ou não, consigo ver se já foi encerrado. Então, para fazer uma gestão de carteira de projetos, para você conseguir ver os projetos andando, né, os assuntos sendo tratados de uma forma mais organizada, você tem também uma ótima ferramenta aqui no organizador de processo. O último exemplo aqui, né? Construção, reforma ou adequação de 50 centros de educação estadual. Aí, ó, bacana. Tem uma obra aqui dessa escola em Apiacá, que está lá na fiscalização de obras, ou seja, a obra está andando, já estão fiscalizando a obra. Tem essa construção do CEMEI aqui em Alegre, que está na gerência de prestação de contas, de convênios. Então, também está andando, consigo entrar no processo, consigo ir lá ver. Tem uma obra de reforma aqui em Vila Velha, está na gerência de rede física escolar, deve estar começando a contratação. E eu tenho aqui uma reforma de uma escola em Águia Branca, que aqui é o que é interessante, está no DR. Então, pelo visto, essa obra aqui não vai ser tocada pelo esse órgão, vai ser tocado pelo DR, então já está lá. Então eu consigo, vou procurar alguém do DR para ver como é que está. Tá vendo como é que é interessante? Você pode botar o processo que está em qualquer lugar. Nesse caso aqui, já não é mais o trabalho do dia a dia, né? Contrato, não é pasta funcional. É realmente uma carteira de projetos e eu quero saber o andamento das coisas, quero saber onde é que está, onde que está parado. Daqui eu entro e vejo, né? Vamos fazer mais uma vez. Eu vou entrar neste processo aqui. Ao entrar neste processo, tá aqui a associação de processo, eu posso clicar, ó, tá ligado ao KR 1.3, construção e reforma de 50 centros. Então você até consegue ver, pô, esse processo aqui é importante, né? Tem uma meta muito boa nele, e aqui eu consigo ver quais são os outros processos que estão tratando desta meta, desse indicador do órgão. Pois não, pode falar, levantou a mão.
Uma pergunta barra sugestão, Luciano. Se Por nessa, favor. se nessa linha que fica falando quando em, não sei o quê, em golpe, cedura, né? Não poderia entrar a data que chegou lá para a gente ter uma olhada rápida para saber quanto tempo que aquele processo está naquele setor? Poderia, poderia. Para acompanhamento é até ótimo, né? Além de saber onde é que Só está, nos quanto números, tempo que né? está lá parado. Isso. Uhum. Vou anotar esse, que esse é muito bom. Adorei. Faz todo sentido. Agora, falando com vocês, faz todo sentido. Bater o olho, saber se está encerrado ou não e saber a data do último andamento, né? Do último treinamento e tal. Então, Excelente. Do último aí ato, como, né? mas aí como a gente é muito pidão, se tivesse um Ah, botão que depois gerasse um BI disso, hein? Ia ser uma maravilha. não é? Imagina. Esse aqui é o começo. Talvez para um BI vir no futuro, o ponto de partida é organizar por aqui, né? Que aí, com os dados estruturados, um BI vem mais fácil depois. Mas eu gostei da ideia. O BI eu não consigo te prometer, mas a data eu achei muito bacana a ideia. Muito bacana. A data já Realmente faz ajuda todo sentido. bastante, É, Luciano. é. Para o caso de uso do RH, talvez nem tanto, né? Porque eles só querem saber os processos de uma pessoa, mas para um acompanhamento de processos, né, de projetos, faz todo sentido. Faz todo sentido. Concordo plenamente. Adorei. Valeu. Alguém mais algum questionamento, né? Eu não criei nenhuma categoria aqui, mas como vocês podem imaginar, né? Vocês podem criar categoria de objetivo, de meta, né? Aqui dá para criar um mundo de categorias para vocês poderem organizar o, os OKR, as metas, o indicador, a carteira de processo, de projetos, né? Tranquilamente. O último exemplo que eu vou dar para vocês, aí eu vou fazer um uso mais extensivo das categorias, e é algo que, mais uma vez, né? É uma sugestão, né? É igual aqui, é uma sugestão, não sei se há norma para isso, mas eu vou vir na unidade executora de controle interno, na USI, que todo órgão tem, todo município tem, e todo ano é necessário fazer a RELUCE, o relatório de controle interno. Né? Esse assunto é um pouco específico, mas acho que vale muito a pena, porque todo lugar precisa. Para quem não conhece, as unidades de controle interno são servidores do órgão que você trabalha, que funcionam como um braço executor da SECONT, do governo do Estado, né? Que são os auditores do governo. Então, eles têm um trabalho de auditoria interna, né? Eles têm vários pontos de controle, né? Vários pontos de controle, né? Vários pontos para serem analisados de processos de contratação, de pagamento, de efetivo, de previdência. Tem um conjunto de processos que precisam ser acompanhados, até para ver transparência, irregularidade e tudo mais. E aí, todo órgão, e imagino que municípios também, existem uma comissãozinha, algum setor que toma conta, são os USIs, e eles precisam encontrar, para vários desses pontos de controle, eles precisam encontrar amostras, em muitos casos, processos, para eles escolherem 2, 3 processos, e aí avaliar, por exemplo, pagamento de passivos, que aí eles vão avaliar se esses 3 processos que eles escolheram, eles estão em conformidade ou tem alguma inconsistência. E aí, fazendo esse trabalho ao longo do ano, no final do ano, eles têm que consolidar esse trabalho e montar a RELUCE, que é o relatório de conclusões do controle interno. O nome exatamente eu não sei, né? Mas essa é a ideia. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, que eu vou fazer o uso das associações. Se tiver alguém de USI, presta bastante atenção na minha ideia, hein? Que é bacana. Para cada ponto de controle, no caso aqui, ó, ponto de controle, pagamento de passivos, ordem cronológica das exigibilidades. Tem o manual da Seconte explicando o que você tem que, vou clicar em outro aqui, o que você tem que avaliar em processos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pagamento de despesas sem regular a liquidação, né? Bem específico. O pessoal da USI aqui desse órgão escolheu esses 2 processos aqui, de capacitação de servidores, uma contratação, e uma aqui de solicitar empenho para pagamento de perícia médica. São 2 processos que
o controle interno escolheu como amostra para avaliar se eles foram pagos sem regular liquidação. E assim por diante, né? Ó, dispensa e inexigibilidade de licitação. Tem o manual da Seconte, que tem uma explicação do que tem que ser avaliado, e essa unidade de controle interno escolheu esses dois processos aqui, ó, o de aquisição de vale transporte e um congresso de estudos avançados em contratos aqui, que provavelmente dispensaram licitação para compra, então eles foram escolhidos como amostra para avaliar se tudo correu bem. Isso todo órgão tem que fazer e prestar conta ao final do ano, todo órgão, toda prefeitura tem que fazer, né? Então são vários pontos, né? Esses nomes são reais. Os pontos de controle estão seguindo a norma, os processos que são fictícios, né? Os processos são fictícios. Deixa eu ver. Ah, tá. Pegar aqui o ponto de controle 1.1.2, despesa, realização sem prévio empenho. Que aí você tem aqui, ó, o SI elencou esses dois processos como amostras para auditoria. Essa solicitação de empenho da Supercar Assistência, deve ser de aluguel de carro, e a Vigcel, que a gente viu no primeiro exemplo. E aí, vamos matar a pergunta da colega da Cezan. Eu vou entrar neste processo aqui, neste contrato, e aí vocês vão ver que este contrato tem duas associações de processo. Duas. Vamos ver o que é. Ó, ele está amarrado lá na gerência de licitações, no contrato 2025. Que a gente clica aqui, é o contrato mãe e filhos, né? Licitação e pagamentos. Está aqui. E ele também está no ponto de controle 1.1.2 da USI. Ou seja, você vê que ele faz parte desse contrato e tem outros processos. E aqui na despesa, beleza, você vê que para auditar este ponto de controle, ele e mais um foram escolhidos como amostra para ser avaliado direitinho, ver se tem consistência. Então, quanto mais associação seu órgão, seu setor usar, mais amarração você consegue ver de forma fácil, né? Até liga alarmes, né? Ou alertas, ou uma checagem, né? Pô, esse cara aqui foi pego para avaliar, né? Tá nesse contrato. De repente, quem está fazendo a avaliação, daqui já consegue olhar os outros pagamentos para poder ver mais alguma coisa e vice-versa. Ou então, talvez uma dinâmica de financeiro e de licitação, que são setores diferentes às vezes, e um consegue, ele clica ali e já consegue ver os outros processos de forma fácil. Então, acaba sendo um ganha-ganha, né? Quanto mais associações vão sendo feitas, mais organizado fica o trabalho. Lembrando que não é uma juntada, né? É só uma associação, é só um link para você achar os outros processos mais fáceis, o que é uma coisa boa, que você consegue botar processo de qualquer lugar, né? Vocês viram um processo lá que estava na PGE, né? Um que estava no DR, então é muito tranquilo, né? E com relação à categoria, aí é uma sugestão minha, não é uma norma, tá? Mas imagina que você vai ter aqui 50, 60 pontos de controle para você colocar algumas amostras de processos todo ano, né? Então, por exemplo, eu criei aqui uma categoria chamada Reluce 2025, porque ano que vem vai ter de novo, e outro ano também, então já ajuda a organizar, né? E aí, conversando com colegas meus que trabalham na USI, e tem uma sugestão de trabalho, né, que vem na norma, que primeiro você tem que planejar quais os pontos de controle que você vai realmente trabalhar esse ano. Então, o que eu planejei, posso colocar aqui. Então, só tem dois planejados por enquanto, tá? Eu vou avaliar esses dois pontos de controle, pagamento de passivos e realização de despesas, mas eu não comecei ainda, então eles estão zerados, né? Não tem processo nenhum ainda. Aí, ao longo do tempo, ao longo dos meses, começa a trabalhar, já tem 7, né? 6 mais um, que nós já estamos trabalhando aqui. O time da USI já está olhando. Ó. Então, tem esses 6 pontos de controle que já estão sendo analisados, já achamos as amostras, o pessoal já está colhendo informação, já está acompanhando todo mês, tal, né? Aqui tem mais um processo relativo ao almoxarifado, aqui tem mais um relativo à segregação de funções, tem empenho aqui, né?
outro legal, ó, esse processo aqui da Supercar, o SI avaliou e viu que ele serve tanto para pegar né, exemplos de segregação de funções, quanto para a realização de prévio empenho, né? Então, esse é um outro processo que vai estar em duas associações também. Nesse caso, é do mesmo lugar, né? É da USI. Você consegue clicar e você consegue ver onde que ele está sendo usado. Mas no outro exemplo, a gente viu que são também de locais diferentes, de órgãos diferentes. Isso aí é independente. Então, esses 6 aqui, o pessoal da USI já está analisando esses processos, né, relativo a esses pontos de controle. E tem um aqui, do ponto de controle 1.3.2, aqui, ó, bens móveis e móveis intangíveis, que eles estavam avaliando, mas eles entraram em contato com o pessoal dessa subgerência aqui de almoxarifado para pedir umas informações que eles não acharam no processo, né? Olha para mim, vê se vocês conseguem complementar. Então, está aguardando informações, né? E aí, em algum momento, fecha isso. Então, eu já tenho aqui, nós estamos em novembro de 2025, eu já tenho aqui esse ponto de controle 1.1.6. O time da USI já conseguiu fechar a avaliação dessa amostra de folha de pagamento aqui do ano passado, já conseguiu olhar, já avaliou. Então, eles já viram que o trabalho desse ponto 2 já foi feito, né? Então, beleza, é um ponto de controle que a gente já resolveu dos 10 que tem aqui. E nesse, eles acharam inconsistência. Então, vamos separar aqui no com inconsistências, para quando a gente for fazer o relatório, a gente já achar fácil qual que é o problemático para a gente poder relatar. Né? Então, você vê uma sugestão de forma de trabalho, né? Por etapas nesse exemplo aqui, que eu usei até 3 níveis, né? Os níveis máximos. Agrupei por ano, agrupei por fase do trabalho, agrupei por com ou sem inconsistência, se está analisando, se está guardando. Né? Pode ser mais simples do que isso, pode ser de outra forma, mas já vale aqui como sugestão para vocês verem como que ficou fácil controlar e acompanhar esses pontos de controle. Só um minutinho que parece que travou lá o do Luciano de vocês. Está normal? Não, aqui caiu também. Não estou Né? ouvindo nada. Parece um pouco. O Luciano caiu. Aguenta aí só um pouquinho que ele já está voltando. Estou de volta, estou de volta. Houve um tropeço aqui da minha internet, mas ela já se recuperou, só com um raladinho no joelho e vamos embora. Vamos continuar aqui. Caiu e está de volta. Amém. Que susto. Deixa eu ver se a minha tela está de volta. Mas foi só um susto, estou de volta. Como estávamos falando, né? Recapitulando os 4 exemplos. A gerência de contratos, o alvo a ser controlado aqui. Já estão vendo minha tela? Já, né? Maravilha. Aqui nós teremos ver o contrato em si, que se acaba sendo com processo mãe e filhos, né, da licitação. A gente também deu o exemplo dos recursos humanos, da pasta funcional digital, né, onde a associação, o agrupamento que a gente quer fazer é por servidor, para procurar pelo número funcional e pelo nome. E aqui você tem os processos que foram sugeridos pela norma, né, que vai ser explicado no outro momento. A gente deu o exemplo de carteira de projetos, acompanhamento de projetos e acompanhamento de indicadores, né, de objetivos, onde você coloca o projeto principal ou o objetivo, a meta a ser cumprida do planejamento, e você consegue já associar aqui os processos relativos à obtenção daquela meta, daquele projeto. E o último exemplo foi a unidade de controle interno, o USI,
uma sugestão de como usar o organizador para fazer o trabalho de controle interno, de auditoria, de avaliação de processos, de amostras, e o ponto de controle, que é o objetivo do relatório, é a meta aqui, né? Então, com isso, a gente termina a demonstração que a gente queria passar para vocês hoje, né? Sempre vocês, pontos focais, participem do grupo dos pontos focais. E é isso, gente. Qualquer dúvida extra, qualquer questionamento, qualquer pontuação que vocês queiram fazer, estamos aqui à disposição, né? Mais alguns minutos. Espero Luciano, que vocês tenham gostado da apresentação. vamos lá. Pois não. Tem uma fala aqui da Natiele de Fundão, né? Ela fala o seguinte: organiz, a, perdão, se já tiver abordado essa questão, mas a organização que eu fizer, a organização que ela criar, que ela providenciar, né, fizer na janela do organizador, ficará na caixa de entrada do meu departamento? Que- Boa pergunta. E eu vou mostrar para vocês que ele não tem a ver com a caixa de entrada, tá? Vamos para a tela inicial do eDocs. A caixa de entrada significa custódia. São os processos que estão parados aqui com a gente, que a gente vai escolher despachar para alguém, vai trabalhar, ou então vai ficar parado aqui mesmo, né? Essa é a caixa de processos, tá vendo? De uma não gerência. tá compartilhado não, Luciano. Ah, perdão. Desculpa. Obrigado pelo aviso. Vamos voltar aqui. Ok. Muito bem. A caixa de processos aqui é onde os processos estão conosco. Nós temos a custódia, então nós podemos fazer atos processuais, despachar, entranhar, avocar, encerrar, né? Então vocês vão ver que, olha que interessante, eu tenho acesso a essa caixa da gerência de sistemas no ambiente de treinamento. Eu tenho aqui, ó, a de recursos humanos, que se carregar, eu até vou ter as pastas funcionais, tá vendo? Que a gente mostrou no exemplo do segundo. Tá aqui, ó, José Bonifácio, tem um pessoal aqui, Carlos Joaquina. Daqui eu entro no processo, eu coloco o documento, beleza. Essa é a caixa de entrada. O organizador, que eu posso acessar aqui por cima, ou eu posso, na tela inicial, vir aqui embaixo e organizador, ele não tem nada a ver com a caixa de entrada. Ele é outra coisa. Ele é um local focado aqui, né, no setor, né, porque normalmente a gente vai acabar criando algo para facilitar o trabalho daquele setor, né, normalmente, onde aqui eu só faço um link, eu só registro os processos baseado no contrato, numa pessoa, no projeto, enfim, só para acompanhamento. Tanto é que, como eu mostrei para vocês aqui, deixa eu ver se alguém vai expandir, não precisa estar comigo. Este processo da VigCell não está na caixa da gerente de licitações. Não está. Ele está em outro lugar. O pessoal que trabalha na Gelite aqui, nessa gerência, se entrar nesse processo, não vai conseguir despachar. Não vai conseguir fazer nada. Porque ele só está aqui para acompanhamento, para eu saber que ele é um processo deste contrato. Por isso que aparece essa marquinha verde sobre custódia. Se tiver o sobre custódia, quer dizer, que é o caso aqui, ó, desses três caras. Quer dizer que esses três processos, eles estão na caixa de entrada da Gelite, então você pode entranhar documento neles. Você pode despachá-los. Agora, esses dois de cima aqui, ó, eles não estão na Gelite, não estão. Eles estão em outro local. Não estão com você, você não pode fazer nada neles. Mas você consegue agrupá-los, associá-los aqui debaixo desse nome de contrato para o seu acompanhamento. Entendeu? Por isso que eles aparecem aqui fora, dentro do processo, para você conseguir ver processos relacionados. Mas de forma alguma tem a ver com caixa de entrada, não. São coisas completamente diferentes. Caixa de entrada é para o trabalho do dia a dia, organizador é para acompanhamento e agrupamento de processos que têm um assunto em comum.
Não precisa estar com você, nem no seu órgão precisa estar. Top. Show. Obrigado, Luciano. Pessoal, alguma dúvida aí, algum questionamento? Está aberto para perguntas agora. Lembrando que coloquei no chat a lista de presença, então quem não assinou, não preencheu o formulário de presença, por favor, preencha aí para não ficar sem a certificação. Tá? A ESESP exige esse formulário preenchido para a gente poder certificá-los. Tá, ok? Tá aberto aí para perguntas. Quem tiver com alguma pergunta, tranquilo. Bom, eu fico muito feliz, né, sobre essa demanda aí que surgiu, né, do organizador. A gente conseguiu trazer de forma clara, que o Luciano trouxe vários exemplos, né, aplicados no nosso dia a dia. Então, isso facilita bastante para a gente. Tenho certeza que muitos que estavam aqui não conheciam a fundo essa funcionalidade de organizador, né? Repassem essas informações para os seus colegas também, né? Desse organizador. O que a gente está gravando aqui, ele vai ficar disponível no site do Edox. A gente só vai fazer um tratamento de edição e depois vai disponibilizar lá no site do Edox para todo mundo ter acesso, tá? Então, assim, fico muito feliz por todos terem participado. E essa apresentação hoje que o Luciano fez é uma base, e aí eu quero convidar a todos que estão aqui presentes, que fazem parte do setor de RH dos estados e do município, que participem do evento que a CEGER vai promover na sexta-feira, tá? É um evento direcionado para a equipe de RH, então é um evento que vai tratar essas normativas gerenciais de recursos humanos relacionados ao edox. Então, isso vai ser fundamental aí para muitas pessoas que estão trabalhando diretamente no RH hoje com o edox, tá? O Luciano não comentou sobre a parte de legislação, decretos e normativas, porque isso tudo vai ser tratado pela equipe do RH da CGE no evento de sexta-feira, tá bom? Esse evento também vai ser online, não precisa de inscrição, né? A gente está divulgando aí nos grupos o link para vocês poderem participar. Aqueles que também tiverem curiosidade, quiserem participar, estejam convidados, tá? Não está restrito para o RH, mas eu já oriento que vai ser temas de RH, né? Mas quem quiser participar, tá disponível aí o link, tá bom? Agradeço aí, Luciano, mais uma vez pela sua excelente explicação sobre esse organizador. Ao Davi, se estiver aí presente ainda também, muito obrigado aí pela presença, tá? E agradeço aí a todos por estarem participando desse evento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém perguntou aqui sobre o organizador pode ser utilizado para encaminhamentos. Ainda não, tá? A gente vai pensar alguma coisa para isso. Teve outras pessoas também que sugeriram essa informação de estar organizando os encaminhamentos. Por favor, mandar o link sobre o evento de sexta-feira por aqui, porque aí eu divulgo no RH daqui. Beleza. Deixa eu pegar o link aqui do evento do. Alguém da equipe tem ele fácil aí, que pode colocar no chat, por favor? A Lohane colocou no chat aí, então tem o link aí do evento de sexta-feira, tá? Para vocês poderem divulgar. Ok? Acho que é isso, pessoal. Obrigado aí a todos. Tem uma Pa- dúvida ali, a última que pa- perguntaram, eu vou Ah, reforçar. desculpa. Vai lá, pode ir lá, Luciano. Desculpa, não tinha visto. Legal, legal. A dúvida se ao fazer a organização, essa organização vai ficar disponível para outras pessoas? Tem duas respostas para essa pergunta. Por esta tela, a tela do organizador, que é essa que a gente organiza aqui, vê fácil, pesquisa, tem categoria, né? Essa visão aqui, deixa eu pegar aqui, vocês contar. Todo mundo que trabalha nesse setor, no caso aqui, Gelite, vai conseguir entrar no organizador, selecionar Gelite e ver tudo que está feito aqui.
talvez não vá conseguir criar categoria, criar associação, que aí tem que ser o chefe do setor, tem que ser, ou quem der delegação de permissão de acesso, né? Se for o local aqui, for um grupo ou uma comissão, todos os membros dessa comissão, desse grupo, vai vir aqui no local e escolher ele, e aí eles vão conseguir fazer a busca, olhar, criar categoria, associação, tudo mais, tá? Essa é a parte 1. Quem trabalha no setor consegue ver, quem está no grupo ou comissão também consegue ver, consegue trabalhar. A parte 2 da minha resposta é: o processo tem a tela de processo, perfeito? Que qualquer pessoa pode acessar essa tela. Se ela tiver o protocolo, ela entra aqui, perfeito? Até cidadão, até pessoa de outro órgão, todo mundo. Quem chegar na tela do processo, quando vier aqui, ó, associação de processo, vai conseguir ver qual que é a associação que ela está e de qual setor que é essa associação. E clicando aqui, ela vai conseguir ver esse e os outros processos, entendeu? Então, para entrar no organizador e ver e trabalhar, tem que trabalhar no setor minimamente ou tem que ser membro do grupo ou da comissão. Agora, a informação da associação em si, a tela de processo, que todo mundo tem acesso a ela, qualquer pessoa tem acesso a ela, ela vai conseguir ver que este processo está neste contrato e ela vai ver que está neste ponto de controle. Entendeu? Então, específico do processo é aberto para todo mundo. Agora, a visão geral, que é essa aqui, quem trabalha no setor, com o chefe e quem tem delegação com mais permissões. E no caso de grupo ou comissão, todo mundo do grupo ou da comissão. Perfeito? É isso aí. Perfeito, Luciano. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem mais. Tá, o certificado vai estar disponível lá no. Você entrando pelo eDocs, né? Você vai em meu perfil de usuário, minha conta, e quando você acessar a minha conta, você vai ver lá o íconezinho do brasão do governo escrito e-certificados. Todos os certificados emitidos pela ESESP, né, estão disponíveis lá nesse e-certificados. Você indo pelo eDocs, aí você consegue chegar lá no ícone, ok? Tranquilo, pessoal, obrigado aí. Acho que podemos encerrar por aqui. Vou parar a gravação aqui também. eDocs. eDocs.